No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 alimentos que muita gente consome achando que é fonte de proteína, mas que não é. E por que isso acontece? Porque a nossa alimentação normal é tão pobre em proteína que qualquer alimento que tem um pouquinho mais de proteína já se sai falando, isso aqui é fonte de proteína. Mas não é, são alimentos que têm muito mais carboidrato ou gordura do que proteína. E às vezes a pessoa acha que isso aqui é fonte de proteína, ela está consumindo muito mais de outras coisas do que proteína. Então eu vou citar aqui 5 alimentos que eu vejo isso acontecer com muita frequência e que talvez te surpreenda. Primeiro deles, a aveia. A aveia, às vezes as pessoas falam que é rica em proteína, mas ela não é rica em proteína, ela é rica em carboidrato. Em 100 gramas de aveia, a gente tem 56 gramas de carboidrato e 14 gramas de proteína. Ou seja, tem 4 vezes mais carboidrato do que proteína. Então é uma fonte de carboidrato, não de proteína. E por que falam que a aveia é fonte de proteína? Porque quando se fala isso, está se pensando muito na farinha de trigo, que é um alimento super comum na alimentação das pessoas, né? E se a gente comparar a aveia com farinha de trigo, realmente a aveia tem mais proteína do que a farinha de trigo, mas não transforma ela numa fonte de proteína. Então, se você está comendo muita aveia, quer dizer que você está comendo muito carboidrato e nem tanta proteína assim. Então, se você quer consumir mais proteína, a aveia não é exatamente uma boa opção para isso. Segundo alimento, é um grupo, né? Feijão, grão de bico e lentilha. Esse aqui vai surpreender muita gente, porque a gente lê muito que feijão é fonte de proteína. E, gente, não é. É a mesma coisa que acontece com aveia e farinha de trigo, quando a gente compara arroz com feijão, arroz com lentilha, arroz com grão de bico. Esses 3 leguminosas, vão ter mais proteína que o arroz sim, mas se a gente olhar o feijão, por exemplo, em 100 gramas de feijão a gente tem 14 gramas de carboidrato e 4,5 gramas de proteína, ou seja, tem ali mais de 2 vezes mais carboidrato do que proteína. A lentilha, a mesma coisa, tem 16 gramas de carboidrato e 6 gramas de proteína, mais de 2 vezes mais carboidrato do que proteína. Então, se você estiver comendo muito feijão, ou muita lentilha, ou muito grão de bico, isso significa que você está comendo muito carboidrato. A gente pode até pensar o seguinte, de repente numa dieta de alguém vegetariano, tem menos opções de fonte de proteína. Essa pessoa pode sim usar essas leguminosas como uma fonte complementar de proteína. Só que se ela usar isso como fonte exclusiva de proteína, minha proteína vem só do feijão, quer dizer que ela está comendo muito mais carboidrato do que proteína, porque no feijão tem mais carboidrato que proteína. E se essa pessoa estiver querendo emagrecer, vai ser difícil de conseguir comendo muito feijão, porque apesar de estar trazendo proteína, vai trazendo muito mais carboidrato. Terceiro alimento, amendoim. Esse alimento confunde e engana muita gente, principalmente quem quer emagrecer e acha que o amendoim é uma ótima opção. Por quê? Porque o amendoim, ele realmente tem uma quantidade boa de proteína. Em 100 gramas de amendoim, você tem 27 gramas de proteína, parecido até com uma carne, com frango. Só que qual que é o problema? Em 100 gramas de amendoim, além dos 27 ali de proteína, você vai ter 47 de gordura e 20 de carboidrato. Ou seja, se você comer os 27 gramas de proteína do amendoim, você vai estar comendo junto praticamente o dobro de gordura e ainda uma quantidade considerável de carboidrato. Então é um alimento que tem muita energia, muita caloria, e se você está comendo muito amendoim, você vai ter bastante dificuldade de emagrecimento. É até um alimento nutritivo, dá para você encaixar aí sem tantos problemas se você controlar a quantidade. Se você não consegue controlar a quantidade de amendoim, pode atrapalhar bastante no emagrecimento, justamente por essa grande quantidade de energia que ele tem. Alimento número 4, quinoa. A quinoa é muito parecida com a questão da aveia, com a questão das leguminosas, só que ela é até pior que as leguminosas, porque ela tem menos proteína que feijão e mais carboidrato que feijão. Então é um alimento que realmente ele só vai ter um pouquinho mais de proteína que o arroz. Em 100 gramas de quinoa a gente encontra ali por volta de 4 gramas de proteína, mas ela tem por volta de 20, 21 gramas de carboidrato, ou seja, muito mais carboidrato que proteína. Como eu falei, um pouquinho mais de proteína que o arroz, mas continua sendo ali uma fonte de carboidrato. Nutricionalmente eu acho ela muito parecida com o arroz. Eu vejo que tem muita gente, eu vou trocar o arroz pela quinoa, que ela é mais nutritiva. É muito parecida a composição, tá? Acho que a maior diferença é no preço mesmo. Então não é uma fonte de proteína. Alimento número 5, e esse eu tenho certeza que vai surpreender muita gente. A linguiça. Gente, linguiça não é fonte de proteína. Mas como assim, Felipe? Linguiça não é carne? Eu sugiro que você pegue a linguiça que você comprou e leia a lista de ingredientes. E ali você vai encontrar um monte de coisa. Pode encontrar carne sim, mas vai encontrar outros aditivos, às vezes açúcar, às vezes gordura isolada,
tem um monte de coisa. É um alimento bem processado, a linguiça, né? É carne processada. E o que acontece? Se você olhar a tabela nutricional da maioria das linguiças que a gente encontra no supermercado, a maioria vai ter mais gordura do que proteína. Então, se você está comendo linguiça, você está consumindo principalmente gordura, ou seja, é uma fonte de gordura que tem proteína. Até existe algumas linguiças que têm mais proteína do que gordura, e essas eu diria que são as melhores linguiças, mas é a minoria. Se você come linguiça achando que é fonte de proteína, sem ler rótulo, sem ler lista de ingredientes, a chance de você estar errando é grande. Então, muito cuidado se você estiver consumindo linguiça como fonte principal de proteína. Se for um pedacinho de linguiça como complemento do prato ou como complemento da sua proteína, tudo bem, mas eu vejo que tem muita gente que usa linguiça e a salsicha também, que é praticamente a mesma coisa, uma fonte de gordura, você vai estar comendo mais gordura do que proteína. Então era isso, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês já sabiam disso, ou se alguma informação aqui surpreendeu vocês, me digam aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal, toda semana tem vídeo novo, e me segue lá no Instagram que eu tô falando ali de alimentação todos os dias, e até o próximo vídeo.